Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Florescer Violeta. Mais uma vez aqui, Sidney Rosa com você na Vibe Mundial. E você já sabe, você pode acompanhar esse programa daqui a pouquinho lá no meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta. Eu vou te falar daqui a pouquinho meu número de celular, para se você quiser me mandar uma mensagem, se você quiser gravar um áudio, mandar pelo WhatsApp. Mas se você não conseguir anotar, depois você entra no meu canal, no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta, e lá fica o tempo inteiro aparecendo meu número de celular, né? Para você que está chegando a primeira vez, saiba que não existe coincidência, não existe acaso, existe uma razão muito especial para você estar aí, ouvindo esse programa e ouvindo sobre o que a gente vai falar hoje. Com certeza vai te ajudar de alguma maneira, né? E eu estou aqui com um convidado mais do que especial, alguém que já no ano passado fizemos juntos vários programas. Se você entrar lá no meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta, você vai encontrar lá temas muito legais que a gente trouxe aqui. E hoje, mais uma vez, Clélio Leme aqui comigo, psicanalista, constelador e agora estudante de medicina veterinária. Então vamos falar um pouquinho dessa relação do ser humano com nossos pets, né? Sob o olhar da psicanálise, né? A psicanálise é o meu carro-chefe, a psicanálise é a base do trabalho que eu exerço no meu dia a dia. E então a gente vai aqui, né? O Clélio vai aqui traçar um paralelo entre nós, humanos, e os pets. É isso, Clélio Leme? É isso, né? Vamos fazer juntos, né? Muito bom, bacana. Muito bom estar aqui novamente com você, né? Legal. Ter o contato com o seu público, né? Que já te acompanha há muitos anos, nem sei quantos, não precisa falar. 9 anos. 9 anos, né? Enfim. E foi essa questão dos animais, né? Ela é presente na vida da gente há muito tempo, né? E a gente às vezes não dá conta disso, né? Não percebe, né? Não percebe, né? E os animais muitas vezes eles são usados. Há o conflito nosso, né? Tem animais pra gente que é o que vai aí na área que você é muito especialista, que é da fobia, né? Sim. Ele é fóbico, né? Todo mundo tem sempre, às vezes, todo mundo não, muitas pessoas têm animais que para ela é o fim do mundo. Para alguns é a cobra, né? E a cobra também na psicanálise tem uma representação bem maior, né? Bem maior, sim, né? Objeto fálico, tem isso. a ver com falo. Isso. Mas para muitas pessoas é uma questão fóbica, né? Ouviu falar. Outras pessoas até mesmo um inseto, né? Uma barata. Sim. Por exemplo, a pessoa também já... É um monstro. É um monstro, parece um elefante, né? Um elefante, mas é uma barata. Ou é com um rato, não é? Enfim, então, essa coisa fóbica, essa coisa na psicanálise, os animais sempre estão presentes, que vai se revelar principalmente nos teus sonhos, né? Ou é quando você vê aqui acordado, que você entra em estado de choque, enfim, perde todo o seu controle, ou é no sonho, né? Tem sonhos que te acompanham, né? Com alguns animais, né? Sim. Eu mesmo tenho um animal que todo sonho, ou toda noite que eu sonho, que eu me lembro, tem alguma coisa com gado, boi ou vaca, sabe? Então, estão enfim, sempre presentes? Não tem jeito, eu acho que é a semana toda. E eu nem tenho tanto contato assim com os animais, assim, de grande porte, né? No dia a dia, aqui na cidade de São Paulo, imagina. Mas eu sei que são coisas que eu carrego aí, estão né? Inconsciente, Então. E falando um pouco, então, aí do fundador da psicanálise, né? Freud tem vários trabalhos também que ele faz referência aos animais, não é? Tem lá do caso do Rams, que ele vai falar do cavalo, da girafa, né? Do caso Rams. Enfim, tem outros casos também que ele cita muito essa coisa dos animais, né? E tem uma obra dele específica, que a gente não vai ficar muito nessa conversa assim teórica, porque não é muito, isso não vai ajudar muito as pessoas. É só para introduzir. Isso, é uma introdução. Que é aquela do o homem e o lobo. Tá. Que o que o Freud quer mostrar, ele quer mostrar que você, homem, é um animal, você é um bicho, só que você vai jogar isso no coitado do lobo. Entendeu? Então a violência que é própria de ti, você transforma isso na simbologia de um animal, né? E aí fica o lobo, que é o ruim, não é o homem, né?
O ruim é o lobo, não é o homem. E, enfim, então são coisas que precisam ser melhoradas, pensadas, e a gente ter consciência e assumirmos, né? O que nós somos violentos, e não jogar para os animais, porque você vai criar uma fobia contra os animais, né? Isso vai criar uma antipatia, você vai criar um medo, e o animal não tem nada a ver com isso. Nada, aí você fala, mas quem que não vai ter o medo de um lobo? Primeiro, eu nunca vi um lobo. Assim, nunca vi. Eu estava andando e encontrei um lobo. Não, mas eu já tenho medo do lobo, porque já falava. Bom, enfim. Mas não é um animal menor. Por exemplo, o rato, não é? O rato, para uma forma também usando o animal para você falar mal do ser humano ou para você destruir o ser humano. Sim. O rato, na época do nazismo, os judeus, não só os judeus, a gente fala que era judeu, mas não era. Os próprios alemães, muitos alemães foram mortos, você sabe disso, e as razões por que os alemães foram mortos. E eles falavam que aquilo não era gente, aquelas pessoas eram rato. Então, se é um rato, você pode matar. Claro. Ele traz peste, ele é ruim. Ele é ruim, ele vai mexer na alimentação, traz doenças, não é? Leptospirose, enfim. Então é um animal, você pode matar. Então você associa a pessoa a um animal, porque aí você pode maltratá-lo, entendeu? Então você usa, e isso vai trazendo, então, toda um ódio contra os animais, né? Vai parecendo isso, né? E um outro exemplo também usado, aí é muito didático e muito... Você ficaria, acho que dos 3 programas falando, o quanto se usa a literatura infantil usando animais. Vamos supor, o lobo mau? O lobo mau, isso, obrigado. Obrigado. Eu ia pensar no Chapeuzinho Vermelho, mas não lembrava o bicho qual era. O lobo mau. Ao invés de falar que a pessoa, um homem, uma pessoa que é violento, não é? Pode te encontrar numa situação e te violentar, te destruir, você joga lá no lobo mau. No lobo mau. Né? Aí tem a história dos 3 porquinhos também, que quer dar quer dar um aprendizado para você, um ensinamento, aí você pega e usa os animais como uma forma como de... referência negativa. Negativa, né? Como referência isso. ruim. E agora, a pulsão humana nossa de violência é nossa. É nossa. Total, né? O nosso id. Você já imaginou um gato fechando um monte de gato aqui para torturá-lo? Não. Ele não vai fazer isso. Não existe, né? Não existe, né? É tanto assim como o próprio leão, ele também não vai fazer. Ele vai correr atrás de uma caça, comeu e vai dormir. Sim, instinto de sobrevivência apenas. Apenas, Esse é o animal. O resto é nosso. O resto é ser humano. É ser humano que atribui aos animais toda essa pulsão aí, você sabe, a pulsão humana que a gente tem, de instintiva, né? Instintiva, que é o id, pulsão de morte, pulsão de vida, né? Isso. E aí você agora, enfim. Então tem essa parte, né? E agora, o ser humano, ele vai, ao longo do tempo, convivendo e se aproximando mais dos animais, né? Principalmente o animal doméstico, que a gente chama de pequeno porte, né? Sim. Eu estou me referindo a pássaros, né? Tem muitas pessoas que falam, mas o pássaro fica preso. Para nós, a pessoa que tem uma relação com aquela é um outro mundo. É uma outra coisa. Com certeza. Ela é encantada com o canto daquele pássaro, sabe? Faz parte da família dela. É isso. A pelagem daquele... sabe, as cores que tem, enfim, tudo aquilo para a pessoa. E agora, quem está de fora, o cara prende uma ave dessa, uma quirupita, não, como é que chama aquela? Tem um que é calopsita, né, que vive até solta, né, enfim, o papagaio, imagina, não é? O papagaio fala, você interage, enfim. Então, e agora, mais especificamente, também falando do cão e do gato. Né? São os mais comuns, né? São mais comuns, né? E é tanto na cidade quanto no campo. Não é só para o povo da cidade. Por quê? Estou falando isso porque hoje a gente vê na cidade, principalmente aqui na cidade, aqui em São Paulo, um grande crescimento, é louvado isso, né? Um grande crescimento das clínicas veterinárias, pet shops, né? Sim, sim. Né? Trabalho de tosa, enfim, tem um universo aí muito grande, né? E um grande desenvolvimento aí na área de medicações para os animais, vacinas, enfim. Há uma grande evolução nesse sentido. E não é só na cidade que você tem essa relação com os animais domésticos, eu quero dizer. Para não dizer assim, é só uma fuga de quem mora na cidade grande. Não é. Não é.
é o ser humano que busca uma convivência, não é, com uma coisa dócil. Uhum. Então, você quer trabalhar esse lado dócil teu, esse lado amoroso, né? Esse lado que você aceita as coisas mais fáceis, não é? E agora, aqui na cidade, hoje, em todo lugar que você vai, tem animais, não é? Então, o homem que está aprendendo a conviver com os animais, não é animais com a gente, ele continua o mesmo. Ele continua Só igual. que agora ele pode entrar no shopping, não é? Então, é nós que estamos nos adaptando a eles a conviver ainda mais próximo com a gente, não é? Ele pode entrar no shopping, ele pode dormir na nossa cama, ele pode deitar no nosso sofá, não é? E tem rações, né, alimentação para você criar ele aqui na cidade, Sim. enfim. Então, ele não precisa, sei lá, o mato, caçar um rato, alguma coisa para viver, não. Hoje você está desenvolvido, é desenvolvido muitas rações e é onde você consegue cuidar dele, né? Sem dúvida. E ele vai conviver com você. Mas, e tem muito também a questão terapêutica, né, com os animais. Muitos tratamentos terapêuticos que são desenvolvidos com a companhia dos animais. Né? O quanto o animal, até mesmo a questão de quem tem problema na visão, Sim. é uma questão terapêutica, ela saber que alguém ela é fiel a ela, que alguém ela confia, ela pode, enfim, pode ir. Onde ele vai, você vai. Você está de olho fechado, literalmente. Sim. Não é? Enfim. E outros tratamentos também, com cavalos, né? Com golfinhos, com cachorro. É que eu não quero entrar nas patologias, nas doenças humanas, para a gente não rotular, porque isso é um universo muito grande. Às vezes a gente não sabe uma outra doença que a pessoa tem, às vezes é cardíaca, quando ela vê o animal, está tudo bem. A pulsação volta ao normal, a respiração. Enfim, então não queria entrar muito nisso. Mas falar que existe essa coisa terapêutica também com o animal, não é? E que traz muitas coisas positivas, né? Nesse momento, né? Uhum. Lógico que existe a perversão, também essa coisa do homem perverso com os animais, Sim. não é? Zoofilia, aí você que sabe. Mas não vamos entrar muito nisso. Isso, mas que existe, né? Existe, e é de novo o ser humano violento, né? É a violência do ser humano. O ser humano doente, né? Porque o ser humano que faz isso é um ser humano que está doente, né? Sim, sim. E se você pegar na área da literatura, todos acho que escrevem, sempre tem alguma coisa que ele se referiu com os animais, né? Sim. Ou para mostrar o que é o ser humano, geralmente mostrar o que é o ser humano, lógico, né? Tanto Clarice Lispector, Machado de Assis, enfim, vão fazendo isso, né? Mas aí o que eu queria falar mais aqui dos animais é essa convivência amorosa que a gente está conseguindo desenvolver junto à vivência com um animal, não é? Com um animal, quando você convive com um animal, vamos falar um cachorro ou um gato, principalmente, primeiro que você está, para muitas pessoas, você está trabalhando, desenvolvendo o amor seu, o lado do seu amor, que você não conseguiu desenvolver com uma outra pessoa. Com o próprio ser humano. Com o próprio ser humano. Então, enfim, ele está vendo, ele está tratando, né? Sem querer eu estou falando aí. Ele vai te ensinando a você a desenvolver essa coisa humana, sensível, convivendo com um animal. Sim. Não é? E por quê? Porque conviver com o ser humano é muito frustrante, não é? Por que é frustrante? Porque você vai ter as decepções. Claro. Não tem jeito. É o grande desafio, né? É lidar com o ser humano. Né? Isso. E com o animal você pode ter uma frustração, alguma irritação quando ele faz um cocô no lugar errado, ou um xixi, mas é uma coisa que faz parte, é muito pouco diante daquilo que ele lhe proporciona, de alegria, de companhia, de felicidade, né? Enfim, então você pode até ficar chateado, frustrado, ou arranhou um móvel, alguma coisa assim, mas é muito pouca a sua frustração do que se você estivesse vivendo com uma pessoa, com um ser humano, né? A contribuição que o animal dá é muito maior do que o prejuízo que de repente ele pode de alguma maneira produzir ali. Sim, né? sim. E com os animais,
você além de estar trabalhando essa questão de se aprendendo a lidar com o amor, né? Desenvolvendo esse lado do amor. Porque tudo, a gente nasce, você tem tudo os princípios, as pulsões, né? Mas se você trabalha isso, né? Você desenvolve, né? Se você não teve oportunidade, não foi amado a vida inteira, como é que você vai, né? Não tem como. Não tem como, você vai aprender na vida mesmo, né? Com a sua vida. E o animal, muitas vezes, ele acaba sendo essa coisa que ajuda, né? Que vai estar contribuindo para a sua relação com ela. E com o ser humano, por que nos frustra muito? Porque, primeiro, você tem que respeitar o ser humano. Porque o ser humano, cada um tem uma autonomia. Claro. Então, se você tem autonomia de ter uma opinião diferente da minha, que você tem, que eu estou falando me referindo às pessoas que quando se convive, você tem opinião diferente. Portanto, você tem opinião diferente, você tem aí divergências, não é? Uhum. E essas divergências não são fáceis de ser tratado. Lógico, falando aqui, parece que é uma coisa fácil, né? Simples, tranquila, né? simples, né? E não é tão simples. E não é tão simples. E é uma relação, não estamos falando só de casais, mas no caso, pode ser de pais com os filhos. Irmãos. Entre irmãos, né? Que existe muito essa relação. Entre os parentes próximos, né? Tios, enfim. Então você não é só a pessoa que é difícil, né? Porque a pessoa tem autonomia e tem opiniões diferentes. E além de ter a opinião diferente da sua, ela às vezes faz opções na vida bem diferentes da sua. Sim. E isso tudo, você precisa conviver com isso, não é agradável, né? Não é simples. Ao passo que com o animal, isso tudo não vai acontecer, não é? Ele vai estar sempre dócil, não é? Ele vai estar sempre... lógico, ele tem sentimentos, né? Você percebe isso claramente nos animais. Sim, muito claro, né? E ele sabe, mas enfim, mas ele não transforma o seu sentimento em ódio, não é? E a gente é automático, né? Você bateu, levou. Bateu, levou, né? Bateu, levou. Então, conviver com os animais é saudável. É essa mensagem que eu tô querendo passar, né? Ela é saudável e ela é crescente, não é? Porque, e aí estou novamente aqui entrando na nossa área. Todos nós temos um vazio, né? Sim. Não é? Temos esse vazio humano. Das feridas emocionais. Das feridas emocionais, né? Que você vai perceber. Muitas pessoas, né? Eu percebi disso, porque, enfim, eu sou uma delas. Muitas pessoas só vai perceber que existe esse vazio, vai ter consciência, não a teoria, o conhecimento, a consciência que existe um vazio, quando você passa por alguma fase na vida de perda, né? De luto, por exemplo. Aliás, o animal, quando se perde um animal, o animal morre, que assim como nós temos geneticamente, biologicamente, a gente vai até um período, depois os órgãos não se conseguem mais se manter, né? Se reproduzir, enfim. E as células, né? E a gente vai terminar, faz parte. Claro, faz parte. O animal é assim também. Agora, as pessoas... Quando perde um animal, o luto que ela entra, o estado de luto, não é diferente de quando ela perde uma pessoa que ama, porque ela também ama o animal. Sim, sim. Então, o luto, ele é real, não é inventado, né, a pessoa? Não é fantasioso, né? Não é fantasioso. Ele dói tanto quanto. Por quê? Ou mais, às vezes, inclusive, né? Porque o animal sempre foi bom, né? Sim, você não vai ter nada para reclamar dele. O animal é puro amor, né? É pura doação, né? Eles se doam o tempo inteiro, né? Isso. E ele, então, preenchia esse vazio seu, não é? Que você teve, né? E eu estava, na verdade, falando um pouco quando você tem consciência que você tem esse vazio, né? Então E esse vazio a gente vai preenchê-lo com alguma coisa, não é? Quem gosta de beber lá, mais ou menos que nem eu, quem gosta de comer muito, vai comer muito, não tem conversa, né? Verdade. E assim as pessoas vão ver, ou outras coisas que não seja tão oral, né? Mas às vezes são outros costumes, outros hábitos que ela vai preencher
aquele vazio que existe. É por que tem o futebol no domingo à tarde? Não, não é a pessoa? Sim, sem dúvida. Enfim, eu sou muito desligado para falar do futebol, mas eu sei, eu analiso as pessoas, né? Até porque o futebol não é só mais no domingo à tarde, né? É a semana inteira. Segunda, terça, quarta, quinta, todo dia. Por quê? Porque não é à toa, né? Não é à toa. Porque se foi percebendo que existe esse vazio, né? E esse vazio você vai preenchê-lo com alguma coisa, não é? O futebol é um caso... Eu quis falar do futebol porque eu sei que o ser humano, principalmente o sexo feminino, ele procura mais a compreensão e entender essa parte nossa doentia, não é? Do que a gente homem, né? Sim. Mas aí, depois você vai observando os hábitos dos homens, essa coisa toda, que ele vai preenchendo o vazio, principalmente com essa coisa, né? O esporte que acaba entrando na vida dele para preencher esse vazio. Para preencher algum vazio. Algum vazio. O animal, ele entra nesse espaço nosso, né? Dentro desse aspecto, né? Para preencher algum vazio. Algum vazio, principalmente esse do convívio, né? Da relação, para você não ficar totalmente isolado, né? Porque senão você vai tendo tantas frustrações na vida que você vai cada vez se isolando mais, né? Você não quer conviver com mais ninguém, mas tem os animais, né? Que você possa convivê-lo. E os animais têm muitos afeto às pessoas. E são muitos animais. A gente às vezes fica no cachorro e no gato, e não é, né? Eu vim do interior e depois convivendo, eu percebo quanto o cavalo tem. Inteligência que tem um cavalo, ele sabe tudo, ele sabe nome, ele conhece o dono, ele sabe ir para um lugar e voltar sozinho depois que ele vai uma ou duas vezes, ele aprende o caminho, sabe? E ele tem os sentimentos, né? Enfim, é por que eu falei? Porque às vezes o cara é um bruto, né? Estúpido, a gente fala, você é um cavalo, né? Coitado do cavalo. Coitado do cavalo. E o cavalo é tão amoroso. Já vai lá, vai cacetada, né? A vibração do cavalo é de 500 Hz. Nós, seres humanos, vibramos em média 200, 150, 200. Jesus vibrava 1000 Hz. O cavalo, a vibração dele é de 500 Hz, que é a vibração amorosa. É a vibração do amor. Exato, você está vendo, El? Mas aí vai chamar o outro de cavalo, coitado do cavalo. Né? Cavalo que acaba pagando aí, né? Agora, uma outra questão também dos animais, agora falando um pouco da área biológica, né? Essa semana saiu, eu não consigo citar agora, porque eu ia pegar a fonte, né? E como a gente foi tudo meio corrido, e que eu não sei depois de quantos milênios, de quantas décadas ou quantas centenas de anos, no cachorro, não é? Você tem pesquisas confirmando o quanto o cachorro está evoluindo no sentido de despertar e desenvolver um hormônio que a gente chama hormônio da felicidade, que eu já me lembro. Endorfina? Tem muitos, né? Tem vários outros. Tem muitos outros, mas era um específico, daqui a pouco eu me lembro aqui. Agora, o processo de desenvolver esse hormônio em quantidades maiores, que transforma o animal, no caso o cachorro, ainda mais dócil e compreensível a relação dele com os outros animais, mas dele com o ser humano também. Olha só. Eu estou querendo medo de falar, acho que é citosina. Tá, depois você lembra. Eu não quero falar hormônio, porque eu posso confundir até porque aqui. Nosso horário, Clélio, o papo é super gostoso, mas nosso horário está chegando no fim. Isso. Né? E a gente tem mais um pouquinho de tempo só. Eu quero dizer para você, ouvinte, que você pode depois acompanhar esse programa lá no meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta. Lá fica o tempo todo o meu número de celular. Se você quiser depois me mandar uma mensagem, se você quiser entrar em contato com o Clélio para saber um pouco mais sobre isso, você me pede, eu passo o contato do Clélio e você pode conversar com ele, pode conversar comigo. Se você estiver podendo anotar aí, anote o meu número de celular. Eu estou em São Paulo, na Zona Norte, no Tucuruvi. O DDD é 11 98670 6310. DDD 11 98670 6310. Tá bom? Você pode me mandar uma mensagem. Se você quiser conversar com o Clélio, me chama, eu passo o contato do Clélio
E a gente fica por aqui, Clélio. Isso, foi ótimo, nos encontramos né? novamente. Então, eu achei que tinha falado 10 minutos. É muito rápido. Mas está tudo ótimo. Gratidão, meu irmão. Gratidão a você, Cid. Até mais. Até mais. Passa muito.